Paola Cuenca vai se conectar agora, vai falar ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso, vai contar os detalhes sobre esse depoimento prestado pelo ex-comandante do Exército ao Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Jesus, para quem está nos acompanhando, o ex-comandante do Exército, General Arruda, prestou depoimento como testemunha de defesa de Mauro César Cid e também como uma testemunha de defesa de Jair Bolsonaro. Isso pode parecer um pouco confuso, mas é que no momento em que Mauro Cid, que é o primeiro de todos os réus a ter as suas testemunhas de defesa ouvidas, isso porque ele é o colaborador, quem fechou aquele acordo de colaboração premiada com a Justiça, aquelas testemunhas que porventura podem ser compartilhadas são ouvidas todas de uma vez. No caso, a gente teve o General Arruda sendo ouvido tanto pela defesa de Cid quanto pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, o que chamou atenção, principalmente na fala de Arruda, foi quando ele foi questionado pela Procuradoria-Geral da República a respeito do episódio do dia 8 de janeiro. Isso porque eu vou lembrar para vocês, Arruda foi o primeiro comandante do Exército nesse terceiro mandato do presidente Lula. Ele assumiu o posto ainda em 30 de dezembro de 2022, mas ele permaneceu no cargo somente até o meio de janeiro de 2023. Ou seja, ele não ficou nem cerca de um mês ali e foi exonerado pelo presidente Lula. Só que, neste período, aconteceu o 8 de janeiro e era Arruda quem estava à frente do Exército. E vamos lembrar que milhares dos manifestantes que participaram das depredações aqui nos prédios sede dos três poderes em Brasília estavam acampados lá na frente do quartel do Exército em Brasília, uma área que fica a alguns quilômetros aqui da região da Praça dos Três Poderes. Nesse momento eu estou dentro do Supremo Tribunal Federal, então por isso que eu falo aqui da região da Praça dos Três Poderes. E bom, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Bonet, questionou o general Arruda a respeito do episódio do 8 de janeiro e por que Arruda teria negado o ingresso, então, da polícia aqui do Distrito Federal, da Polícia Militar, para fazer a prisão daqueles manifestantes. E Arruda disse que ele nunca negou a entrada da Polícia Militar. Ele explicou que, na verdade, quando as depredações começaram a acontecer ali naquele final de semana, ele então foi até o quartel-general do Exército, ficou lá na companhia do comandante militar do Planalto, general Dutra, e depois de algum tempo também chegou o ministro da Defesa, José Múcio. Só que no momento em que esses manifestantes, já no final da tarde à noite, estavam retornando ali para a área do quartel-general do Exército, mais especificamente na Praça dos Cristais, que é uma praça localizada logo em frente ali ao QG, que era onde todo esse acampamento estava acontecendo. Então, diz general Arruda que recebeu uma ligação do general Dutra, comandante militar do Planalto, dizendo, olha, a polícia militar está indo aí para prender tudo. E então Arruda disse que ele falou, não, é preciso coordenar tudo isso, tem que ter calma para fazer isso, vamos coordenar, vamos conversar com o interventor, que àquela altura era Ricardo Capelli, o interventor que havia sido indicado pelo presidente Lula diante da situação de segurança pública aqui no Distrito Federal. Só que Arruda segue esse depoimento dizendo que conforme o tempo passou, quem também chegou para essa conversa no quartel-general do Exército foram os ministros da Justiça, Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E diz Arruda que em 5 pessoas, José Múcio da Defesa, Flávio Dino, que era da Justiça, Rui Costa da Casa Civil, ele, o general Arruda, que atuava como comandante do Exército, e junto do general Dutra, o comandante militar do Planalto, eles debateram a situação a respeito dos manifestantes e não teria sido Arruda quem então negou o ingresso da Polícia Militar do Distrito Federal, que seria uma decisão tomada ali entre os 5 participantes dessa conversa, incluindo ministros de Estado do próprio governo Lula. Depois disso, Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é quem é o relator desse processo, também questionou Arruda a respeito desse episódio, falando, olha, o mandado de prisão para esses manifestantes partiu de mim. E o que apareceu no depoimento de um outro réu, que era comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, é de que, nesse diálogo para a tentativa de fazer a execução desse mandado, fazer a prisão dos manifestantes, então o senhor, general Arruda, teria com o dedo em rixa falado, olha, você sabe que a minha tropa é um pouco maior do que a sua, em tom de ameaça. Moraes questiona se essa fala de fato aconteceu. A princípio, Arruda tenta
fugir ali da pergunta, não fala exatamente sobre essa fala, volta a reiterar que era preciso calma, que havia bastante nervosismo naquela situação, mas que foi uma decisão conjunta a respeito de se esperar para que a prisão acontecesse no outro dia, e Moraes volta a questionar. A frase foi dita ou não, então Arruda diz que não se lembra a respeito desse fato em específico. Paola, ele fala aqui sobre essa relação com o general Mário Fernandes, também perguntado, nesse caso aqui ele perguntado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, o mal-estar que teria ocorrido dentro do gabinete do já comandante do Exército, o general Arruda, ali, um mal-estar entre oficiais do alto escalão do Exército. O que ele falou sobre isso? Pois é, o Procurador-Geral da República, Paulo Ganet, também fez o questionamento sobre uma reportagem que foi veiculada ainda ali à época de 2023, falando acontecimento de 2023, dizendo que o general Mário Fernandes, que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes, que a PGR aponta como o autor daquele plano Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos de Lula, Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, este general teria ido até o gabinete, então, do general Arruda, que ainda não estava como comandante do Exército, lá em dezembro de 2022, ainda ocupava outro posto dentro do Exército, e que o general Mário Fernandes, acompanhado de outros 2 coronéis, teria sido expulso do gabinete de Arruda, depois que teria tentado pressionar de alguma forma o general Arruda para impedir a posse de Lula. E, bom, a PGR questionou sobre esse fato, se isso de fato aconteceu, e o general Arruda disse que nunca expulsou o general Mário Fernandes do gabinete. Disse ainda que Mário Fernandes, ele acredita que estava sozinho, não se lembra de haver outros 2 coronéis, mas que, de fato, o general que ocupava o posto de secretário executivo da Secretaria da Presidência da República foi até o gabinete dele, conversaram, mas, de acordo com Arruda, eles se conhecem há muitos anos, então já tinham uma relação de amizade. O general Mário Fernandes foi até lá, conversou sobre diversos assuntos, e daí a gente tem um momento em que há uma contradição, na verdade, do general Arruda, porque a princípio ele diz que Mário Fernandes perguntou se Arruda iria assumir o posto de comandante do Exército ali já durante o governo de Lula, porque a gente tem que lembrar que em dezembro de 2022 estava acontecendo justamente aquele governo de transição e havia muita preocupação, inclusive dentro do governo, sobre quem iria assumir esses postos de comandantes das Forças Armadas. Até José Múcio era quem tinha esse desafio de tentar encontrar quem seriam esses comandantes. E depois o PGR questiona, olha, mas por que o general Mário Fernandes foi perguntar se você assumiria ou não esse posto de comandante do Exército? E aí, então, que Arruda diz que Mário Fernandes não fez essa pergunta. Na verdade, entre os assuntos, o próprio Arruda quem disse que iria assumir esse posto. Mas o PGR volta a questionar, olha, você disse primeiro que Mário Fernandes foi quem te questionou. De toda forma, Arruda seguiu dizendo que não houve um questionamento, ele mesmo quem disse essa informação ali para Mário Fernandes e que nunca houve qualquer tipo de conflito, expulsão de gabinete ou uma tentativa de haver uma pressão para impedir a posse de Lula. Paola, pelo que você percebeu aí do clima dentro da sala de julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas, enfim, né? Aí dentro do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que tem uma parte que é ouvida via videoconferência, nem todo mundo consegue acompanhar ali de dentro do gabinete, enfim, mas eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do clima que rondou aí essa coleta de depoimento e qual foi a intenção da defesa de Mauro Cid ao arrolar, por exemplo, o general Arruda nessa condição de testemunha de defesa. Qual pode ter sido a estratégia, pelo que você pôde perceber aí? Olha, a estratégia da defesa de Mauro Cid é muito clara no sentido de tentar demonstrar que o tenente-coronel apenas cumpria ordens. Como eles já haviam escrito na defesa prévia apresentada ao Supremo, a intenção é de colocar que Cid agiu apenas como um porta-voz de Bolsonaro. Como o próprio nome do cargo já diz que ele ocupava, que era de ajudante de ordens, ele então só cumpriria ordens. E por isso não teria intenção sobre essas ações de plano golpista, de trama golpista. Isso numa situação para aliviar o caso de Cid, porque a gente tem que lembrar que por mais que Mauro Cid tenha fechado um acordo de colaboração premiada, no acordo dele não há previsão de absolvição de crimes. O que ele pode obter é um possível perdão ou até mesmo uma redução das penas
justamente diante dessa colaboração que foi prestada para se solucionar o caso, para colaborar com as investigações que foram conduzidas pela Polícia Federal. Então, Cid também é réu, ele também está respondendo aos 5 crimes de golpe de Estado, de organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A tentativa, então, com as testemunhas que foram ali elencadas pela defesa de Cid, todos militares, muitos com patentes altas, generais, coronéis, foram de colocar Cid como esse militar, um bom militar, que sempre respeitou a hierarquia e que não era politizado. A defesa de Cid repetiu perguntas para todas as testemunhas de: há quanto tempo você conhece Mauro Cid? Como você diria que Mauro Cid se comporta sobre hierarquia? Mauro Cid era um militar que falava sobre política, estava envolvido em política, era politizado. Mauro Cid já conversou com você sobre algum plano de golpe, sobre alguma intenção de impedir a posse de Lula? Todas essas perguntas se repetiram e as testemunhas de defesa apresentaram Cid como um militar que sempre respeitou a hierarquia, todos os comandos e ordens que eram dadas, que também sempre cumpriu as suas funções, não falava sobre política, nunca teve esse tipo de envolvimento e também nunca apresentou qualquer tipo de conversa sobre plano golpista ou qualquer coisa desse tipo, qualquer tipo de diálogo que pudesse remeter a isso que está no centro dessa ação penal e que também foi alvo de todas essas investigações. E nesse sentido, ali colocado são colocados esses nomes de peso, generais, como no caso do ex-comandante do Exército, para tentar reforçar que Cid não tinha uma intenção diante de tudo que foi investigado, mas que ele cumpria ordens, assim, numa tentativa de também fazer com que Cid possa, se não conseguir não ter uma condenação por esses crimes, obter esse perdão, que as penas sejam reduzidas por não ter o chamado dolo dentro do judiciário, não ter essa intenção de fazer aquilo. Paola, a que se refere essa coleta de depoimentos? Há mais algum depoimento previsto nessa fase? A gente ainda tem os depoimentos de todos os outros réus, porque a gente só teve até agora a oitiva das testemunhas de acusação, ainda que algumas das testemunhas de acusação fossem apontadas também como testemunhas de defesa, mas tivemos as de acusação. Começamos pelas testemunhas do colaborador, seguindo o que já manda a lei sobre a ordem de testemunhas a serem ouvidas, e a partir de amanhã começam a ser ouvidas, então, as testemunhas de outros réus, seguindo uma ordem alfabética sobre os réus. A gente começa às 8 horas da manhã com as testemunhas de Alexandre Ramagem, mas é importante chamar atenção para um fato, porque ontem a defesa de Alexandre Ramagem, do deputado federal, dispensou 3 testemunhas que já haviam sido elencadas. E entre essas testemunhas, a gente tem um ex-diretor-geral da Polícia Federal, um ex-diretor-geral adjunto da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e também outro delegado que ocupou posto em um órgão ligado à ABIN. Então, a gente tem 3 ex-autoridades que foram dispensadas desse passo de serem testemunhas de defesa de Alexandre Ramagem. Os advogados de Ramagem não deram ali motivos, apenas anunciaram para o Supremo a dispensa das testemunhas, algo que foi homologado, foi aceito, então, pelo ministro Alexandre de Moraes nessa quinta-feira, e com isso Ramagem só vai ter uma testemunha de defesa. A gente está falando de um delegado da Polícia Federal que atuou também ali próximo a Ramagem, ele vai ser a única testemunha de defesa. E claro, a gente não pode esquecer que Ramagem é um dos réus que está num caso especial. Isso porque ele não está respondendo agora por 5 crimes. A Câmara dos Deputados aprovou aquela resolução de suspensão da ação penal e o Supremo validou, suspendendo o andamento do processo penal para 2 crimes, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, que se ligam ao episódio do 8 de janeiro. Então, Ramagem é o único réu que está respondendo, neste momento, somente a 3 crimes. Golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Paola Cuenca falando ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso, trazendo todos os detalhes de mais um dia de coleta de depoimentos no Supremo Tribunal Federal, na chamada ação sobre a trama golpista ou suposta trama golpista. Paola, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Até a próxima, um ótimo trabalho para você, minha amiga. Até mais. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.